Bom, então vamos lá falar sobre a altura máxima que um projétil atinge, tá? Vamos começar falando, vamos então começar a encontrar a altura máxima H, que eu vou chamar de H, que um projétil atinge. Então, se a gente voltar aqui na nossa linha tracejada, ó, que eu desenhei no início, olha só, essa aqui é a altura zero, né? Como aqui está a origem do sistema de coordenadas, esse H aqui vai ser em relação ao nível zero aqui de lançamento. Então, o nível do lançamento do projétil é a nossa altura zero. Esse H aqui, ó, se eu prolongar o eixo X aqui, essa altura H aí vai ser, vamos supor aqui nessa linha tracejada que eu fiz, a altura máxima está mais ou menos aqui, né? Então essa aqui seria o nosso H, a nossa altura máxima, tá? O projétil ele não passa dessa altura, ele não vai em um valor mais alto. Ele atinge esse valor máximo na altura e começa a cair, tá? Isso costuma acontecer. Lança qualquer coisa aí da sua casa, você vai ver que o objeto atinge uma altura máxima e vai chegar num ponto que ele vai começar a cair, tá? Calcular essa altura máxima que o objeto atinge é o que a gente vai fazer agora, tá? Que eu estou chamando de H. Então, eu vou aqui agora extrair um pouco de informação que eu tenho sobre esse ponto da altura máxima. Olha só. Nesse ponto onde o projétil atinge a altura máxima, a velocidade vertical dele tem que ser zero. Por quê? Porque se a velocidade vertical ainda tivesse algum valor ainda, qualquer valor, por menor que seja, se tivesse esse valor, o projétil ia continuar subindo. Se ele tivesse uma velocidade vertical positiva para cima, ele ia continuar subindo. O fato dele não subir mais significa que o movimento dele na vertical ele ele zerou. Ele não tem mais componente vertical da velocidade, ele não sobe mais. Então, a velocidade, uma informação que eu tenho aqui é que a velocidade vertical velocidade vertical, que eu vou chamar a velocidade em y, quando num tempo de altura, passado um tempo, vai passar um tempo que vai ser, o tempo vai ser o intervalo que vai desde o lançamento até atingir a altura máxima, vai passar um tempo que eu estou chamando de tempo TH, tá? É o tempo que leva o projétil para atingir a altura máxima. Isso aqui vai ser zero. Por que vai ser zero? Porque, como eu falei, se houvesse mais, se a velocidade aqui vertical tivesse um valor ainda positivo, ele ia subir mais. O fato dele não subir mais significa que a velocidade dele foi a zero. Tá? E uma coisa, como na cinemática a gente sempre usa ponto inicial e final, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar isso aqui de fim, de final, né? E isso aqui de inicial. Isso aqui é a minha posição inicial e aqui é a minha posição final. Na posição final, eu vou ter zero, como eu falei. Na posição inicial, eu vou ter V0 seno de θ zero. Tá? Qual é a outra informação que eu tenho? Olha só a variação vertical do objeto, a variação y final. O y final nesse ponto menos o y inicial, que é zero, vai ser a altura que eu estou procurando. A altura final aqui é o Hzão, a altura inicial é zero. Portanto, a variação da posição vertical é o H que eu estou calculando. Lembrando que o movimento na vertical é o MRUV. E se é o MRUV, eu posso usar a fórmula conhecida aí como sorvetão, posso usar V igual a V0 mais AT e posso usar o Torricelli. Eu tenho 3 equações para poder usar, levando em conta que a aceleração é constante e é igual à aceleração da gravidade.
Então, tá tudo prontinho aí para fazer a conta. Eu tenho algumas condições, né? Eu tenho algumas informações sobre esse ponto final, que eu falei para vocês que a velocidade vertical dele é a zero, e a variação de altura é esse hzão, que é a altura máxima. Então, eu posso, por exemplo, aqui usar a equação do sorvetão. Na equação do sorvetão, eu vou ter a posição final, h, posição inicial, zero, velocidade inicial, v0 seno de θ0 vezes o tempo, mais meio, eu vou colocar aqui já em função de g, né? Vai ser menos g t ao quadrado. Esse tempo aqui, como eu estou calculando aqui esse tempo aqui vai ser o tempo que leva do projeto sair daqui e chegar aqui. Então, o tempo que leva para atingir a altura máxima, eu vou usar o tempo TH, tá bom? Que é o TH que eu tinha usado aqui, mas eu apaguei, mas já voltei com ele aqui. Então, esse TH é o tempo que o projeto leva desde o lançamento até atingir a altura máxima. Então, eu tenho essa fórmula. E também tenho eu tenho Vy é igual a V0y menos GTH. Daqui eu tiro o TH, né? Dessa segunda fórmula aqui, deixa eu apagar essa trajetória. Eu tenho que o Vy é zero. Então eu vou ter que o tempo H vai ser igual a V0 seno de θ0 dividido por G. Esse é o tempo que o projétil leva para chegar na altura máxima. Essa é uma das fórmulas, tá? Que vocês podem usar para calcular quanto tempo leva um projétil desde o lançamento até atingir a altura máxima. V0 sobre G, seno do ângulo de lançamento. Tá? Bom, eu quero calcular esse H. Então, para calcular esse H, eu posso simplesmente substituir o TH nessa fórmula. Tá? Posso fazer isso e enfim, eu vou ter a equação aqui, ó. H vai ser V0 seno de θ0. TH vai ter um V0 ao quadrado, né? Mas eu vou fazer passo a passo aqui. V0 sobre G seno de θ0. Tá? Menos meio de G. E isso aqui ao quadrado também. Como não vai caber aqui, eu vou ter que fazer com a letra menor. Só um instante. Isso aqui dava para obter com Torricelli também, tá? Façam aí, vocês vão ver que com Torricelli dá para fazer também. Olha só, a altura H vai ser V0 seno de θ0 vezes o tempo H, V0 sobre G seno de θ0. Isso aqui é o tempo TH, que eu substituí por essa expressão, menos meio de G, V0 seno de θ0 sobre G, isso aqui é o quadrado. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí, tá bom? E agora é só simplificar essa fórmula. Vou simplificar essa fórmula. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. E vocês vão obter a primeira fórmula, o primeiro parâmetro aí quando a gente estuda projétil, que é a altura máxima que esse projétil vai atingir. Então eu vou ter que H, agora simplificando essa fórmula aqui, eu vou ter, olha só, aqui eu tenho V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ0 sobre G. Aqui eu também tenho, ó, V0 ao quadrado, seno de θ0 ao quadrado, vai ter um G ao quadrado que vai cortar com esse G. Então eu vou ter 1 menos meio, que vai ser V0 ao quadrado sobre 2G seno de θ0. Façam essa continha aí com calma, com tranquilidade, que vocês vão encontrar essa fórmula. Essa é a fórmula para achar a altura máxima que um projétil atinge, quando ele é lançado com um ângulo de lançamento θ0 e com uma velocidade V0. Essa é a fórmula que vocês vão usar.
tá bom? Essa é a altura máxima. Aí eu posso perguntar qual que é qual que é a distância, né, aqui, a distância horizontal que o objeto vai chegar. Então aqui eu vou apagar agora aqui. Vamos estudar o movimento em X. O movimento em X, lembra que ele é MRU. Então, o movimento em X simplesmente vai ser, ó, na posição final vai ser XH, onde XH é a distância horizontal quando o projeto atingir a altura máxima. Vai ser, posição inicial é 0, eu vou ter V0x, que é V0 cosseno de θ0, vezes o tempo H. Aqui é a equação do MRU. Então, eu vou ter V0 sobre G seno de θ0. Tá? E, finalmente, o XH, eu vou aqui apagar essa parte aqui. Eu vou apagar aqui, ó, e vocês podem simplificar aí que a posição horizontal quando o projeto atinge a altura máxima vai ser V0 ao quadrado sobre G seno de θ0 cosseno de θ0, certo? Tem uma relaçãozinha trigonométrica aqui que a gente pode explorar um pouquinho e por enquanto depois eu volto nessa expressão, tá bom? Nesse x, a posição horizontal que o projétil está quando ele atinge a altura máxima. É essa equação, tá bom? Então, isso é tudo que eu posso fazer. Lembra que o meu objetivo era calcular qual é a altura máxima que um projétil atinge. Tá aqui. É essa forma, tá bom? Na vertical ele vai ter essa posição e na horizontal essa posição, tá bom? Vamos agora então analisar mais uma outra coisa interessante envolvendo projéteis.